Eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. Hoje a gente vai tratar um tema espinhoso, mas a gente não vai fugir da raia. Eu confesso que eu pensei em pular o Romanos 13 e ir para o 14, viu, pastor Aguinaldo? Eu até orei sobre isso. Eu digo, Senhor, bem agora, Romanos 13. Mas nós não vamos fugir da proposta e vamos falar sobre a relação da igreja e da política. É forte. Espero continuar livre nas próximas semanas. Então, hoje nós vamos falar sobre igreja e política. Mas o título da mensagem que nós vamos pregar hoje é, anota aí, você que gosta de anotar, submissos, fala bem forte comigo, submissos, porém protestantes. Fala comigo bem forte de novo, submissos, porém protestantes. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? É uma pergunta. Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Por esse motivo, aliás, versículo 5, é necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Antes de olharmos para o texto, eu quero ler só mais um texto com você, que não está em Romanos, mas está em Atos capítulo 5, versículo 29. Só um versículo. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Feche aí os seus olhos, põe a mão no seu coração, por favor. Ore comigo um pouquinho para que o Senhor possa te dar graça para essa noite tão poderosa. Pai, obrigado pelos nossos corações que estão aqui, trazidos até a sua presença, e que hoje à noite possamos sair deste culto com graça do Senhor e também com uma porção generosa do testemunho do Teu Espírito sobre a nossa vida. Assim nós oramos, agradecemos o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Bom,
A relação entre igreja e Estado é uma das coisas mais debatidas na teologia, nas ciências jurídicas, na sociologia, ao longo de toda a história cristã. Antes de entrar no texto, porque nós estamos estudando o texto de Romanos, então nós não vamos ter apenas uma expectativa hoje aqui de sentir coisas, mas uma expectativa de aprendê-las, amém? É muito importante você aprender as coisas, porque quando você está diante de desafios, você não busca apenas na mochila da sua vida os seus sentimentos, você busca aquilo que você sabe, os seus conhecimentos. Se você está diante de uma situação difícil, você não resolve só com sentimento, você resolve com conhecimento. Então, antes de entrar propriamente no texto, a gente precisa entender algumas coisas. Por que essa relação de falar sobre igreja e Estado, ela é uma relação difícil? Primeiro, porque a igreja, ao longo dos últimos 2000 anos, ela mudou de posição nesse jogo de xadrez em algumas ocasiões. Entenda, primeiro a igreja, ela começa como um movimento que era uma minoria dentro de uma nação judaica, era uma seita praticamente vista assim, não pelos próprios participantes dela, mas por quem estava olhando de fora, uma seita judaica. Os judeus estavam olhando aquele movimento de Jesus como apenas mais uma subdivisão ali dentro do judaísmo. E ela, então, ela é uma minoria perseguida. Perseguida primeiramente, antes de tudo, pelos judeus. Perseguição inicial da igreja, ela não é uma perseguição eminentemente política. Ela começa como uma perseguição religiosa. Ela vai ganhando tons políticos, mas primeiro ela é religiosa. Jesus está se apresentando como o Messias, como um profeta, um rabino marginal que não tinha licença para ensinar. Então, a primeira crise é do Sinédrio. Tanto é que a posição de Pilatos, que era o representante de Roma, que era o poder político sobre tudo, é fazer o quê? Lavar as mãos. O Pilatos, ele não tem uma coisa de dizer assim, nós temos que matar Jesus. Pilatos, ele nem via Jesus como uma ameaça, na verdade. Mas a pressão judaica era tanta, que para ficar bem com os judeus, então o Pilatos falou, isso aqui vai matar vocês, eu não vou opinar, e vamos manter a paz. Pilatos foi político. Mas ele não tinha, assim, Roma, naquele momento, não tinha uma posição ferrenha contra os cristãos. Ok, gente? Depois muda um pouco de figura, através do ministério do apóstolo Paulo, o cristianismo sai das muralhas de Israel, vai ganhando poder pelo império, e aí sim vai começando a causar uma instabilidade no Império Romano. Os imperadores começam a se incomodar com os cristãos. E por que eles começam a se incomodar com os cristãos? Se incomodam com os cristãos porque os cristãos não aceitam cultuar outro Deus que não seja Jesus. Havia, primeiro de maneira subliminar, velada, subliminarmente, não exposto, uma exigência de que o imperador fosse visto como Deus. Depois Domiciano estabelece o culto ao imperador, e aí quem não adora vai ser punido pelo império. E os cristãos resistem, eles não querem adorar outro Deus que não seja Jesus. E aí sim começa uma perseguição mais radical, a ponto de nós vermos todo o contexto do primeiro século, Coliseu Romano, os mártires que foram acontecendo ao longo do primeiro, do segundo e do terceiro século. Então, gente, até aqui a igreja, ela não tem uma relação política. Ela é uma perseguida pelo poder político. Só que no terceiro século, o imperador Constantino, supostamente tem uma visão de uma cruz de fogo no céu,
se converte ao catolicismo e estabelece o cristianismo como a religião oficial de Roma. E aí começa o que nós chamamos de cristandade. A cristandade é o quê? É essa mistura, essa amálgama que acontece entre igreja e Estado. E a igreja não tem mais a posição dela de perseguida, de um poder paralelo ali acontecendo, mas agora ela passa a ser protagonista da política. Até que, estamos no 3º século, fala comigo, 3º século. Do 5º século para frente, a igreja não é só mais a religião oficial do império. Agora ela se torna o quê? O próprio império. É quando nós entramos no período do Sacro Império Romano. E nesse momento, quem é o poder, tanto eclesiástico na igreja, como político nas decisões do Estado romano? Quem é o poder, gente? Gente, vamos falar alto, né? Vocês jantaram? Vocês não sabem? Ou vocês estão com vergonha? Ou vocês estão com medo? É só 4 palavras. P-A-P-A. 1, 2, 3, vai! O Papa. O Papa, agora ele é o bispo de Roma, então ele tem poder eclesiástico, e ele é o imperador de Roma. Ele tem poder político. E aí aqui começa o período que nós conhecemos na história como Idade das... Nossa, que negócio doido, né? A hora que a igreja governa, se torna o quê? Idade das... Aqui eu vou dar só uma pitada de sal na sua sopa de letrinhas bíblicas essa noite. Por que essa se torna a idade das trevas? Porque a igreja não foi edificada por Jesus para governar o Estado. Ela foi edificada por Jesus para reinar com Cristo. E são coisas diferentes. A igreja não era para nunca, preste atenção, nunca, eu vou dizer mais alto, nunca ter acumulado poder eclesiástico e poder estatal. Eu vou te dar só um exemplo. Eu vou entrar no texto, mas não era nem para eu entrar ainda, mas eu vou ferir o meu esboço só para você entender um negócio, tá? Paulo diz que o Estado, ele é a autoridade que carrega uma espada para julgar se for necessário, sim ou não? Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que em algumas ocasiões, o Estado precisa exercer penas capitais para manter a ordem social. Paulo está dizendo que vai ter horas que o Estado vai ter que ir para as últimas consequências para administrar situações sociais, políticas. Agora, a igreja de Jesus, você que gosta de ler a Bíblia, irmão, eu creio de todo o coração. Agora eu vou fazer igual o pastor Eibe. Eu tenho muita fé, irmãos. Eu aplico fé agora nessa palavra que eu vou dizer, aleluia. Que todos nós que estamos aqui já lemos a Bíblia inteira, amém. Nós conhecemos a palavra, os detalhes da Bíblia, amém. Eu tenho fé nisso. Mas você que leu a Bíblia inteira, você leu lá Jesus Cristo, né? Com seus discípulos, tal, você leu, né? Então, você leu em algum momento Jesus, né? Os apóstolos, Paulo, eles dando uma ordem para a igreja matar alguém? Tem alguma ordem de Jesus assim, ó? Não, pastor, mas tem para Israel. Irmão, não estou falando de Israel. Israel era uma nação.
Israel tinha que cumprir um papel político. Nós não. Nós somos a igreja. Nós como igreja. Aqui, a gente senta um dia aqui e decide. O pastor Bertoc está muito, assim, cabelo muito branco, está transgredindo, então nós vamos aplicar uma pena, 80 chicotadas nele, e se ele não pintar o cabelo, pena de morte. Igreja faz isso? Então, como que a igreja vai se misturar com o Estado? Porque o Estado tem que fazer, a igreja pode fazer? Fala para quem está perto de você assim, ó, a vocação da igreja é superior, é mais alta. Nós não estamos, anota isso daí, você deveria anotar, nós não estamos controlando homens caídos, nós estamos reconciliando o mundo com Deus. Nosso trabalho não é ajeitar o caos social de homens que não respeitam as normas, não respeitam as leis. Nosso trabalho é reconciliar o mundo com o Criador. A nossa vocação é outra, como igreja. Ok, gente? Então eu quero colocar, e eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco nós vamos voltar para a história da igreja. Essa mensagem está muito legal. Eu, se eu fosse você, ficaria até o final dela. Nós vamos voltar, mas aqui eu quero colocar uma pausa. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu, Tiago, eu tenho uma dimensão da minha vida que é como cidadão brasileiro, que eu estou sujeito à Constituição Federal e aos demais códigos civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto dos Idosos. Eu estou sujeito a tudo isso como cidadão brasileiro, ok? E tem uma dimensão minha que é cidadão celestial. E aí eu estou sujeito a regras e normas que nos céus vigoram. E nos códigos civis da terra elas não estão presentes. Eu vou te dar um exemplo aqui, Digamos que amanhã se aprove no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senadores, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo tem que ser reconhecido por uma instituição cristã. Então, eu, como pastor, serei obrigado por uma lei votada na Câmara dos Deputados e e no Senado Federal, aprovada com ampla maioria, de que eu tenho que, por obrigação, casar um casal do mesmo sexo, aqui na igreja, porque senão eu vou ser pela lei com cadeia por homofobia e lá, ok? Ok? Aí chega o casal aqui. Pastor, eu quero casar aqui na igreja, tal, mas então, sabe, eu sou o fulano, nós vamos casar, ou então eu sou a fulana, nós vamos casar. Eu tenho que responder o quê? Sim ou não? Por quê? Atos, capítulo 5. Importa agradar a Deus e não aos homens. Onde a submissão ao Estado termina? Quando o Estado quer colocar em xeque as minhas convicções cristãs e a minha fé. Aqui acabou a minha submissão ao Estado. E eu vou ter que colher as consequências de marcar posição na minha fé. É assim que funciona.
aqui terminou. Só que, naquilo que o Estado não fere as minhas convicções de fé, de família, de tutela da criação dos meus filhos, de liberdade de pensamento, aquilo que o Estado está cumprindo a função dele, qual é o papel que me cabe? Pela Escritura, submissão. E aí aqui eu quero olhar para o texto, só para fazer um recorte. Vocês estão conseguindo compreender a mensagem, gente? Fica tranquilo que ela vai esquentar um pouco mais daqui a pouco. Prometo para você que... Mas vai esquentar, depois esfria, depois esquenta de novo. Aqui é igual micro-ondas, acende, apaga, fica em paz. O que Paulo está dizendo aqui? Olha só. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu vejo hoje, nessas crises que o Brasil está passando, tem uma coisa que me preocupa. Eu vou dizer o que me preocupa. Muitas me preocupam, mas tem uma em especial que me preocupa como pastor e como educador. É um sentimento anti-autoridade que vai tomando conta de todo mundo. Não sem motivo, por conta do péssimo exemplo que muitas autoridades que nós temos dão para nós. E não é de agora que as autoridades dão mau exemplo, é que de agora que a gente tem rede social. Nós estamos assim, se tivesse rede social aqui no Brasil, desde 1980, 60, né? Imagina, Getúlio se matou, todo mundo fazendo selfie do corpo do Getúlio morto. É a realidade da rede social. A rede social fez o quê? Ela trouxe a informação em velocidade, ela trouxe os fatos para a palma da nossa mão e criou uma diversidade de opiniões sobre as coisas e nos tirou da interpretação dos grandes veículos de comunicação. Foi isso que a rede social fez. Tem o efeito positivo disso? Sim ou não? E tem o negativo. Hoje eu estava vindo para cá de manhã, para o meu expediente, aí eu vendo as notícias, eu fiquei falando, isso aqui é notícia, isso é clickbait. Eu que sou produtor de conteúdo, eu sei quando o cara só coloca uma manchete só para você clicar, aí você vai ver a notícia é de 2 anos atrás. Então a internet, ela também é confusa. Certo, gente? Então, mas o que me preocupa? Um espírito anti-lei, anti-autoridade, que vai tomando conta do brasileiro. Por quê? Porque como as autoridades elas não estão cumprindo o requisito que Paulo está pondo aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, vai gerando esse espírito. Né? Não, para que isso? Para que aquilo? Para que aquilo outro? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui estudante de Direito por um período. E eu tenho o dever de educador de falar algo para vocês, mesmo que eu não tenha um notável saber jurídico. Mas tem uma coisa que é muito importante e que eu vou dizer para vocês agora. Quem deu os primeiros passos para criar o sistema de peso e contrapeso nas decisões públicas foi o próprio protestantismo. O Estado democrático de direito é uma conquista do protestantismo, que nós fazemos parte, certo? Sim ou não? E as instituições jurídicas e éticas, elas são fundamentais para o bom funcionamento de uma democracia. O que a gente precisa como povo? E agora eu não estou falando só como pastor, eu estou falando como povo. Nós precisamos lutar pela saúde das nossas instituições, mas não aboli-las. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Por quê? Porque no vácuo de um Congresso Nacional, no vácuo de um poder executivo e no vácuo de um legislativo
independentes e com freio e contrafreio, se estabelece um governo ditatorial. Então eu estou dizendo para você o seguinte: nós podemos e devemos nos indignar com as coisas que nós vemos. Nós podemos e devemos protestar contra o que nós, como cidadãos, acharmos que é legítimo protestar, porque isso faz parte da liberdade de expressão. Agora, nós não podemos adotar um discurso, como é que chama? Sumiu, estava aqui na minha boca, anarquista. Porque em um espaço de anarquia se levanta um ditador. Isso que eu estou falando é sério. Eu estou ensinando vocês com responsabilidade. Deus sabe a seriedade com a qual eu estou tocando nesse tema aqui. Então, nós, como sociedade, como igreja, nós precisamos ser educados para isso. Precisamos olhar a Bíblia, a nossa história como referenciais, para a gente não ficar só impressionado com tudo que está acontecendo, mas a gente entender qual é a expectativa de Deus para o nosso momento e para a nossa profecia. Amém, gente? Porque, veja bem, Paulo está dizendo aqui, toda autoridade é constituída por Deus. Preste atenção nisso. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28, Deus criou o jardim, tudo, e aí Ele criou o homem, sim ou não? Aí o que Ele fez? Gênesis 1, 26, coloca aí na tela aí, produção, para a gente ler juntos, o pessoal guardar aqui o que está sendo dito, olha só. Não, Gênesis 1 e 26, não 12, 6. Aleluia. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, preste atenção, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Agora vamos falar todo mundo junto, diga, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha só, sabe o que Deus fez aqui? É a mesma coisa que você que tem uma secretária doméstica lá na tua casa, você contrata a secretária, aí você fala assim para ela, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Isso aqui é minha cozinha. Ai, que linda, meu sonho era ter uma panela assim, daquelas de barro. Então, deixa eu te falar, aqui você pode usar tudo. Você vai fazer o almoço. Aqui está o arroz, o feijão. Seguinte, a casa é minha, mas eu estou te dando autoridade para você cuidar da minha casa. Deus fez a casa. E fez o que com o homem? Deu para o homem, fala bem forte comigo, autoridade. Aqui nasceu a autoridade humana. Essa autoridade que o homem tem sobre a terra, ela é hierárquica. Você está vendo que é o homem que sujeita os animais, sim ou não? Agora vamos de novo. Essa mesma autoridade Deus entregou aos pais. Se não tem autoridade dentro de uma casa, o que vira casa? Então o filho, lá no Ceará, onde veio a minha esposa, a minha filha mais velha, e onde eu fiquei por 8 anos, tem um ditado que eu gosto muito. O ditado é assim, quem prova do meu pirão, não, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. É o pai falando para a criança, Malina, quem prova do meu pirão, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Ou seja, aqui dentro, enquanto você come aqui dentro, enquanto sou eu que te sustento, enquanto você faz parte dessa casa, quem que é a autoridade aqui?
É o pai. E a mãe. Como co-autoridade. Por isso que o mandamento como promessa vem o quê? Honra ao pai e à mãe. Ei, irmão, guarda no teu coração, Deus não estava fazendo lobby com pai e mãe, Deus estava protegendo a autoridade. Deus está dizendo assim, ó, eu dei autoridade para os homens sobre os animais e dei autoridade para um pai sobre um filho. Você quer ver outra autoridade? O esposo sobre a esposa. Ih, perdi as ovelhas da igreja agora. As feminazes ouvem isso, irmão, elas ficam revestidas do espírito da Simone de Beauvoir. Elas já arrancam o sutiã, mostram o braço peludo e quer dar na cara do pastor. Feminismo trua. Mas o marido é a autoridade sobre a mulher. Aí, sou uma crente ali, ó. Ô, glória. Mas não é autoridade para mandar, não é autoridade para bater, não é autoridade para espancar. Não é para isso. É autoridade para amar, para servir. Final do culto tem um livro ali chamado Jesus para Ansiosos. As irmãs podem comprar, tá bom? É assim, gente. A casa tem que ter uma palavra final. E todo mundo lá dentro tem que saber. Tá tudo bem, o marido conversa com a mulher conversa com o marido, eles decidem. Mas os filhos precisam olhar para uma instância de hierarquia. Sabe por quê? Porque se eles não aprendem que na casa o pai é a autoridade, eles nunca vão respeitar a polícia, nunca vão respeitar as leis, e eles vão se tornar delinquentes. Eles vão se tornar delinquentes. A proteção da autoridade, ela é um princípio bíblico. Então, por exemplo, tira o Estado democrático de direito de um país. O que vai acontecer dentro daquele país? Guerra civil. Grupos armados das mais variadas percepções. Eles vão dominar aquele país. E eles vão tocar o terror ali dentro. E eles vão abusar a sua esposa, seu filho. E você não vai ter ninguém para chamar para te defender. Você não vai poder denunciar para ninguém, porque também não tem uma vara da família, não tem uma vara da infância. Ei, eu vou dizer uma coisa para você, escuta. Eu vou dizer uma coisa aqui, e eu espero que você guarde no seu coração. Existe muito juiz honesto nesse Brasil. Existe muito juiz sério nesse Brasil. Existe muita juíza, mulher, que está dando a vida na primeira vara, da infância e da adolescência, na vara da infância e da adolescência, na primeira instância, tratando de abuso, tratando de mulher que apanhou do marido, em vara de família, tem juíza, tem juiz, levando tiro no carro, porque está tratando com facção criminosa. Não é porque tem juízes ruins que todo juiz é ruim. Não é porque tem político ruim que todo político é ruim. Não é porque tem pastor ruim que todo pastor é ruim. Gente, sem preconceito massificado. Isso é o que os homens maus querem que você acredite. Porque você desiste das instituições, você desiste como cidadão do seu país, e aí sabe o que eles fazem? Eles dominam sobre você, porque a população desistiu. Mas eu venho aqui como um profeta de Deus essa noite dizer, nós não vamos desistir de ser sal, ser luz, e de ser coerentes nessa nação. Deus vai levantar nesse país uma geração de meninos e meninas, filhos de Deus, crentes, que vão entrar nos tribunais via concurso, vão ser desembargadores e vão ser notáveis. Nós vamos ter um dia em nome de Jesus, sabe, ministros nesse país que vão julgar em favor do pobre, do necessitado, em nome de Jesus. Ah, pastor, é utopia. Não, é conquista. E o Senhor pode nos levar para esse lugar.
Não é utopia, é conquista. Não é para ser político nem juiz para julgar só a favor da igreja. Não é para ser prefeito para ficar dando tijolinho para a igreja, dando ônibus para levar os crentes da igreja na conferência. Eu proclamo uma igreja emancipada da necessidade dessas coisas. Eu proclamo uma igreja próspera, uma igreja que não precisa de favores, mas uma igreja que se levanta para servir e para ser voz profética nessa sociedade. Assim que é. Então nós não podemos desistir da autoridade, porque se a gente desistir da autoridade civil, nós estamos desistindo da ordem pública. E nós não podemos desistir. Agora, segundo, eu preciso caminhar para... Irmão, gente do céu, e agora? Como viveremos? É muito conteúdo para pouco tempo. Mas nós vamos terminar, amém, gente? Não vamos terminar muito tarde, não. Quem me dá mais 10 minutos? 20, 30, 40, brincadeira. Mais 15 minutos eu prometo que eu termino. Pode contar, solta aí, ó, cronômetro. Segundo, a expectativa que nós temos que conservar com a autoridade é que ela seja boa. Fale comigo assim, boa. Agora preste atenção no que eu vou falar. Aguça os seus ouvidos. Toda autoridade civil pode se tornar uma besta. Leia comigo Apocalipse capítulo 13. Coloca aqui, ó, por favor. Coloca aqui na tela, Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. Diadema não é só aquele bairro lá, aquela cidade lá do ABC não, tá? Volta aqui. Diademas são coroas. Essa besta são reis, são poderes, são pessoas que estão investidas de autoridade em partes do mundo. E olha só o que ela vai falar. Nome de blasfêmia, ou seja, elas estão contra o cordeiro. A besta que via era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão. No Apocalipse o dragão é o diabo, tá, gente? O dragão, toda vez que você ouvir dragão no livro de Apocalipse, leia-se diabo. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande... Então, qual é o papel da igreja? Anota isso aqui. Nós temos que ter discernimento espiritual, discernimento bíblico, para olhar para toda a autoridade. Fala comigo, toda a autoridade. Vou repetir. Toda a autoridade. Mas não, pastor, peraí, o senhor errou. É só a autoridade do lado de lá. Não, do lado de cá. Do lado de cá é besta. Do lado de cá não pode ser besta. Eu vou dizer para você, todo ser humano que não for Jesus Cristo, que se assentar em um trono, com grande poder e autoridade, ele pode em algum momento virar uma besta. Não tenha ídolos na política. Fala para quem está perto de você, não tenha ídolos na política. Seja sóbrio. Seja sóbrio. Por quê? Ei, olha aqui. Porque a besta, ela engana a muitos com a sua oratória. A besta, ela tem capacidade de, inclusive, enganar os escolhidos. Então, gente, preste atenção, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que ninguém que está aí no cenário é a besta, não, irmão. Isso aqui é treta pesada. Não é essas coisas que nós estamos passando, não. Aqui a coisa é feia. Mas o que eu estou dizendo é que qualquer pessoa, até pastores, eu, você, qualquer um, nós estamos sujeitos a se tornar uma besta. Como que alguém vira besta, pastor? Vou te explicar. Qual que é o número de Deus na Bíblia? 7. Número perfeito. Qual é o número do homem? 6. Sim ou não? Quando Deus cria o homem, Ele cria no 6º dia.
No 7º ele descansa, sim ou não? O que é o número da besta? 666. O que é o governo da besta? É todo o governo de um homem que está comprometido consigo mesmo e que está contra o Cordeiro de Deus. Isso é governo de besta. Como que eu entendo que eu estou contra o Cordeiro de Deus? É quando eu venho antes dos interesses do Cordeiro. Como é que eu sei que eu posso ser um pastor besta? Pastor besta. Como que você identifica um pastor besta? Os interesses dele estão na frente dos interesses de Cristo. Porque quando um pastor não está virando uma besta, os interesses de Cristo estão na frente dos interesses dele. Só que isso é sutil. E agora eu vou chamar você para aprender. E aí, irmão, eu acho que hoje você tinha que sair daqui desse culto com o peito aberto, dizendo assim: eu sou protestante mesmo. Você sabe quem que deu as primeiras aulas de democracia na história? Você não sabe. Os protestantes. Sabe quem foram os primeiros a se organizar como presbitério e decidir as coisas por voto? Os protestantes, porque no Santo Império Romano quem decidia era o Papa. Mas quando Lutero rompe, ele coloca a livre apreciação da Bíblia para todo mundo, ele prega o sacerdócio de todo cristão, desloca o poder de um centro só e cria os sínodos, os presbitérios, onde não é a vontade de um que prevalece, mas a maioria a partir do voto. O mundo ainda estava na monarquia, mas a igreja já estava exercendo poder compartilhado. Ô irmão, você tem que dar glória a Deus por isso. Sabe qual que é a garantia que um pastor não vira besta? Um presbitério forte. Porque o dia que o pastor virar besta, o presbitério bota a mão no peito dele e fala assim, ó: aqui não tem lugar para besta, aqui só tem lugar para o cordeiro. A igreja é maior do que você. Se você virar besta perto de nós, a gente bota você para fora e a igreja continua. Pluralidade da decisão. A gente vive isso aqui. Vive ou não vive? Toma decisão sozinho não, irmão. Eu reúno uma mesa, coloco a apreciação. Vota aí. Fale. Apresente o seu voto. Aí um ministro: olha, diante dos fatos analisados. E aí faz o voto dele. Sustentação. O outro sustenta. É assim. Sabe qual que é a beleza? Quer conhecer a beleza? Tem horas que nessas mesas a gente acha um grau da mente de Cristo que é impossível achar sozinho. E nas grandes, nas maiores decisões que uma igreja tem que tomar, tem que chamar a assembleia inteira. Igreja toda. Vamos mudar daqui, vamos lá. O atacadão fechou, nós vamos alugar o atacadão para ser a igreja. Quem crê, diga amém. Vocês estão com pouca fé. Aí eu sozinho vou lá, alugo e deixo uma dívida para vocês pagarem? Isso é ditadura. E se não pagar, o que faz? Sobe o imposto. Ou seja, não é mais dízimo, é vintízimo. Daqui a pouco é trintízimo. Não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que apresentar, ó gente, Deus tem falado com a gente sobre mudar de lugar. A gente está olhando tal lugar. Vamos lá dar uma olhada? Vamos fazer um culto lá? Aí vai todo mundo lá, a gente ora, marcha, vem com Josué lutar em Jericó. De madrugada vai uns crentes doidos fincar umas estacas em volta, jogar azeite. Brincadeira, né, gente? Só para você rir, pelo amor de Deus. Mas a gente vai chegar e aí nós vamos dizer, ó, vamos orar 21 dias?
Vamos. Termina a oração. Bom, irmãos, e agora? Não, o Senhor falou conosco, nós vamos encarar esse desafio. Temos o apoio de todo mundo, a igreja, amém! Aprovado por unanimidade, ou seja, se a gente acertar, a gente acertou junto, e se a gente errar? E vai ter gente no nosso meio que vai ficar triste, que não queria. Mas aí a maioria... Sabe onde que essa história começou? Entre os presbiterianos, congregacionais, luteranos, democracia. Sabe quem foi, preste atenção, que redescobriu a vocação pública da igreja? Os protestantes. Tem um texto de Lutero que eu gosto muito, de 1523, olha só, ele diz assim, ó, a dona de casa que varre o chão com fé, está tão perto de Deus quanto o monge que reza em seu monastério. Perguntou, sabe aquela historinha, né? O cara fazia sapatos, aí se converteu, perguntou para o Lutero, falou, e agora? Eu me converti, o que eu faço? Ele falou, faça bons sapatos, venda por um preço justo, e você estará glorificando a Deus com a sua vida. William Wilberforce, 1759, foi um líder, um pastor batista que se levantou para abolir o tráfico transatlântico de escravos no Império Britânico, usando argumentos teológicos e morais. Deus Todo-Poderoso pôs diante de mim duas grandes tarefas, a abolição do tráfico de escravos e a reforma dos costumes. Wilberforce no seu diário pessoal. O cara rompeu a ideia do culto, pastor Aguinaldo, só aqui dentro, e foi se envolver numa causa humanitária. Ele aprovou na Câmara dos Comuns em Londres. E o mundo começou a ver raiar a liberdade dos escravos. Quem aqui é descendente, afrodescendente, levanta a mão aqui para eu ver. Vamos dar um aplauso ao Wilberforce, porque você só está aqui hoje, porque Deus usou ele lá na Inglaterra. Um pastor batista. O pastor Jefferson citou aqui Abraham Kuyper. Abraham Kuyper era um pastor, e ele, holandês, e sabe o que aconteceu? Ele começou a se sentir chamado para a vocação pública. Sabe o que ele fez? Pediu baixa do seu ministério pastoral, fundou um partido focado em trazer valores cristãos para a sociedade, se tornou primeiro-ministro da Alemanha, fez uma das maiores reformas sociais que que a Holanda já conheceu em todos os tempos. Se tornou um teólogo público. E é ele que diz essa frase célebre: não há nenhum centímetro da existência sobre o qual Deus não diga, é meu. Os protestantes estabeleceram a ética do trabalho e a responsabilidade social, ensinando que o trabalho é culto. Por isso prosperaram tanto as nações como a Suíça, como a França, como a Inglaterra, por conta do trabalho como expressão de culto. Isso é um legado da igreja. Agora eu termino. Qual é a conclusão? E o que nós aqui hoje, 2025, precisamos olhar com muita atenção? Preste atenção. Não tenha um culto a César em hipótese alguma. Seja o César o seu amigo ou o César o seu inimigo. Seja o César o defensor dos seus valores, ou seja o César o opositor dos seus valores. Todos eles estão debaixo da profecia de Jesus. Todos têm que ser olhados como homens a serviço da sociedade.
Eu vou usar um exemplo aqui, ele vai ser bem chocante para você, mas eu vou usar. Você quer ver uma coisa? A gente aqui tem um presbitério, como eu falei, uma equipe de governo. Então o que acontece? Preste atenção. Eu sou o pastor principal da igreja, sênior. Então eu tenho autoridade, sim ou não? Aí o que eu faço, Tiago? Eu dou autoridade a um grupo, de várias formas. Partilhando as decisões, dando o altar para pregar, dando espaço na vida da comunidade. Eu fortaleço esse grupo. Então, eles se tornam fortes também. Agora preste atenção, eles juntos são mais fortes do que eu. E por que eu faço isso? Pergunte para mim, por quê? Porque eu sou humano. Eu não posso confiar em mim mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Então eu preciso ter um contrapeso que não vai ficar me desafiando toda hora, porque respeita a autoridade, mas na hora que vê os traços da besta, o que eles têm que fazer? Usar o poder que eles receberam. Sim ou não? Ok. Isso aqui deveria ser o panorama da nossa sociedade. Mas para eles poderem exercer o papel deles de presbíteros, eles não podem me idolatrar. Porque se eu for um Deus, quem toca em Deus? Ninguém. E os pastores que se tornam déspotas, eles fazem isso intencionalmente. Eles se separam, eles se isolam, eles se tornam intocáveis, eles não falam com ninguém, eles não contam os seus problemas, eles não choram, eles não falam que eles são viciados em açúcar, que uma torta de chocolate pode derrubar eles no pecado a qualquer hora. Eles não contam que eles têm ansiedade, eles não assumem que eles sofreram com burnout, que eles estão esgotados, eles não assumem as suas fraquezas. Por quê? Porque deuses têm fraquezas. E o povo idolatra. E eles se perpetuam no poder. Só que Jesus faz o quê? Se esvazia, assume a sua fraqueza, chama o povo para orar por ele e diz assim: orem comigo, a minha alma está angustiada. Você já conseguiu imaginar o Deus de todo o universo, Criador dos céus e da terra, pedindo oração para você porque ele está triste? Essa é a autoridade que eu quero seguir. Sendo perfeito, sem pecado, sem a hipótese de ser besta. Ele chamou 12 homens, cercou-se deles e disse: eis que eu dou poder para vocês. Qual para mim é a maior ferida do povo brasileiro? Nós somos uma geração carente de heróis, porque nós não queremos ser os heróis que o Brasil precisa. Nós não queremos, nós queremos alguém para fazer pela gente. A gente quer alguém que salve a gente. A gente quer, pelo amor de Deus, alguém tem que salvar a gente. Não! Nós fomos chamados para ser autodeterminados. Nós fomos chamados para ser cidadãos livres nesse país. Nós precisamos parar com essa idolatria política. A gente honra a autoridade, honra. Mas fulano é pai dos pobres, tirou não sei quem da miséria, não fez mais que a obrigação. É para isso que recebeu o mandato. Deveria ter feito mais. Fez foi pouco. Mas o outro defende as nossas causas. Não fez mais que a obrigação. Devia ter feito mais. Fez foi pouco. Por quê? Porque é funcionário do Estado. Pago com os nossos impostos. Tem que ser honrado? Sim. Respeitado? Sim. Nos limites do cargo? Sim. Fora dos limites do cargo? É igual a gente. Inclusive, acabou o mandato, tem que vir para a primeira instância. Quem lê, entenda.
Não tem foro privilegiado, não acabou o mandato? Julga na primeira instância. Mas o Brasil idólatra, e eu vou pregar em nome de Jesus nesse finalzinho a profecia. O Brasil idólatra de Maria. O Brasil idólatra de Edir Macedo. O Brasil idólatra de Valdemiro Santiago. O Brasil idólatra de padre. O Brasil idólatra de pastor. O Brasil idólatra de Ronaldo Fenômeno. O Brasil idólatra de Ayrton Senna. O brasileiro carente, pobre, de autodeterminação, que está sempre procurando um herói. E eu venho declarar, não tem herói nessa terra. O herói que pisou aqui está nos céus, no alto e sublime trono. Esse é o herói. Esse é o herói. Esse é o herói. O resto é funcionário. O dia que os nossos filhos crescerem, isso aqui é uma profecia. O dia que os nossos filhos crescerem com uma Bíblia em uma mão, com a Constituição na outra, e com o Código Penal Civil na outra, vai ter muita autoridade que vai comer ruim na mão dessa geração. O grande problema é que a nossa idolatria, a nossa ignorância coloca a gente nesse lugar. Irmão, só tem uma coisa que eu sou devoto. Sabe a quê? A meu Jesus de Nazaré. O resto, nem ao Corinthians eu sou devoto. Dá glória a Deus não. A gente tem que parar de ser emocionado. Parar de ser apaixonado. Isso tudo aqui vai ficar. E eu vou te dar uma notícia. Escuta essa que essa é quentinha, acabou de sair. Vai chegar um dia que todos esses falsos heróis, os falsos cristos, que se locupletaram do dinheiro público, que roubaram o dinheiro da UTI, do hospital público, que tiraram a comida da boca do pobre, e que nós idolatramos, seja de direita, esquerda, centro, que o brasileiro, meu Deus do céu, nem sabe a maioria o que é direita, esquerda e centro. E não, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do céu. Do céu. Meu código é a Bíblia. E na minha Bíblia está escrito assim, ó, eu tenho que ser casado com uma mulher, casamento heterossexual, monogâmico, monossomático, indissociável. Isso é casamento na Bíblia. A mesma Bíblia que defende o casamento heterossexual, também defende que eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber. Direitos humanos não foi inventado pela esquerda nem pela direita, foi inventado pela palavra de Deus. Foi Deus que, quando constituiu a nação de Israel, disse: não colha todas as espigas, o necessitado, o órfão, o estrangeiro e a viúva tem que ser atendido por você. Aí sabe o que acontece? Deixa eu te ensinar uma coisa. Se levante o teu peito contra quem fala mal da igreja. Porque a igreja, meu irmão, é o único lugar que tem pobre comendo, porque você não está, e a gente não está fazendo isso com o teu imposto, nós estamos fazendo isso com a tua generosidade. Aqui dentro ninguém sente fome, aqui dentro é instruída a palavra. Cara, a igreja é a embaixada do reino dos céus, não tenha vergonha da igreja. E eu declaro que a igreja vai voltar à sua vocação. Sabe qual que é a vocação da igreja? Esses reis, eles têm que vir aqui pedir a bênção. Exatamente. Ora por mim, pastor. Eu oro. Dá um pouquinho do púlpito para mim? Dou não. Posso falar com as tuas ovelhas? Pode não. Aqui não é palanque, aqui é culto. Aqui ninguém para culto porque chegou a autoridade. A autoridade chega, senta, a gente ora por ela, mas a primazia aqui é a palavra de Deus, a primazia aqui é Jesus. Sabe por quê? Porque um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Vai chegar um dia que o teatrinho vai acabar. Deixa eu te falar, vai chegar um dia que a gracinha vai acabar. Vai chegar um dia que aqueles que estão enganando a igreja de Jesus vão ser desmascarados pela mão do próprio Cristo. E a justiça, a paz e a alegria vão reinar sobre a terra. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O seu reino não terá fim e não se fará mal algum no monte do Senhor. Esse é o rei que nós celebramos. A Ele a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Agora, enquanto profetas de Deus, nós vamos olhar nos olhos de todo juiz, de todo presidente, de todo senador, de todo deputado, de todo prefeito, de todo vereador, de todo o que quiser. Nós vamos olhar nos olhos deles. E sabe o que eles têm que ver nos nossos olhos? Não olhos de tiete. Eles têm que ver nos nossos olhos a glória de Deus. Eles têm que temer o nosso Deus, não para nos privilegiar, porque eu não quero um governo evangélico. Por quê? Porque os princípios de Deus não são impostos por uma lei, eles são plantados pelo Espírito Santo nos corações. Não é uma lei que vai mudar as pessoas, é o Espírito Santo que vai mudá-las. Eles precisam passar por nós e dizer, aí vai um santo homem de Deus. Aí vai uma mulher de Deus. E se a gente tiver que perder a nossa cabeça, vai chegar um dia que nossa cabeça vai ser devolvida para o nosso corpo. Um corpo glorificado. E nós veremos os reis da terra sendo esmagados pela mão daquele que é santo e justo. Esse é um momento crucial para a nossa nação. Eu termino dizendo para você, uma nação só sabe o preço de não ser mais livre quando a liberdade se perdeu. Eu digo novamente para você, não romantize a perseguição, a gente não sabe o que é perseguição. O Brasil passa por um momento delicado. E eu vou dizer para ti, não é delicado por causa do momento de agora, é delicado pelo histórico. Nós somos uma democracia jovem, de 38 anos de idade, que impeachmentou 2 presidentes, prendeu outros. Nossas autoridades não conseguem dialogar. Você acha que isso é bom? Isso não é bom. Nós estamos vivendo uma baixaria no campo político. Alguém se levanta para governar, a oposição não sabe mais ser oposição no campo político. É baixaria na internet o tempo inteiro. Porque nós estamos depreciando a autoridade. Sabe o que é isso, pastores? Isso é fruto dessa geração que não honra pai e mãe. Não honra ninguém. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Nós precisamos urgentemente de um país que a glória de Deus volte a brilhar sobre nós. Que o pobre seja atendido no SUS. Que o pobre tenha dignidade, que o rico não seja endemonizado, porque a riqueza legítima é fruto de alegria e de prosperidade, é fruto de emprego. O empresário não é demônio, o empresário é alguém que mata 20 leões por dia, para sustentar a família dele, mais um monte de gente.
Nosso Brasil precisa de uma mudança de mentalidade. Quer que eu diga uma coisa para você? Só Jesus pode trazer essa mentalidade para a nossa vida. Que Deus te abençoe, brasileiro. Mas acima de tudo, que Deus nos abençoe, igreja. 2026 está aí. E eu tenho orado tanto para a gente não parar os nossos cultos para receber político. Eu não vou parar. Nunca parei. Vou continuar votando com as minhas convicções, que são cristãs, e recomendo você fazer o mesmo. Agora, pelo amor de Deus, não toquemos na glória de Cristo e não saiamos da nossa posição de submissos, porém protestantes. Amém? Fique em pé comigo, eu quero orar com você.